Olá, queridos irmãos e irmãs, nossos discípulos e discípulas e a todos que nos acompanham nos nossos canais, YouTube, Facebook, Instagram. Nós temos mais um Fala Aí aqui hoje, onde vamos compartilhar da Palavra de Deus. E se você acessou via Facebook ou no próprio canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, deixa o seu like, pode deixar o seu comentário também, caso surja alguma dúvida, alguma questão, nós queremos interagir com você. Com certeza vai ser um tempo maravilhoso. Nosso texto base de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 18, versículos de 13 ao 27. No nosso título, na nossa breve reflexão, será Aprendendo a Ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir, assimilar conselhos, bons conselhos na nossa vida. Essa é a história, essa é a ilustração bíblica para nós hoje. Então, Êxodo capítulo 18, versículos 13 ao 27. Quero ler com você o texto. Se você tem a sua Bíblia aí, pegue ela em mãos, acompanhe comigo, juntamente comigo a leitura, ainda que a sua tradução seja um pouquinho diferente da minha, mas com certeza o sentido do texto é o mesmo e Deus também irá falar ao seu coração. Então, livro de Êxodo, capítulo 18, versículos 13 ao 27, está dizendo assim a palavra de Deus para nós. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. O povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazeis ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés ao seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus quando tem alguma questão. Vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e este se foi para a sua terra. Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pedimos a tua graça. Espírito Santo, nos visita durante essa reflexão. Fala conosco por meio da tua palavra, é o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, reforçando o nosso título, Aprendendo a Ouvir. Queridos irmãos e irmãs, nós vemos na nossa caminhada como vida, como pessoa, como ser humano, que muita gente, quem sabe você, eu, quem sabe cada um de nós, damos às vezes cabeçadas, erramos por não ouvir as pessoas que estão à nossa volta. Você conhece um ditado muito popular
que diz que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. E é uma grande realidade, irmãos e irmãs, mas da qual nós temos a dificuldade de assimilar aquilo que é bom, bons conselhos. A gente muitas vezes quer ir na força do nosso eu, da nossa vontade. Então, quando nós aprendemos a ouvir, nós conseguimos então eliminar algumas situações, alguns problemas, dificuldades que nós poderíamos estar enfrentando. E esse texto é muito claro, gosto muito desta passagem bíblica, leia mais uma vez atentamente a cada versículo, a cada vírgula, onde Moisés estava ali sofrendo com tudo aquilo que ele estava enfrentando, mas houve ali um bom conselho, uma boa palavra. E o legal de tudo isso, de toda essa história, é que Moisés aprendeu a ouvir. Moisés ouviu o conselho de seu sogro, chamado Jetro, colocou em prática e teve então uma resolução de um problema tão sério que estava diante dele, a qual ele mesmo não enxergava. Então essa é a realidade nossa também. Quando nos deparamos com alguma realidade, algum problema, alguma situação, muitas vezes é mais fácil alguém de fora, alguém que não tem nada a ver com aquela realidade, observar, enxergar algo da qual nós não estamos enxergando e trazer para nós uma clareza maior sobre aquela realidade, sobre aquela situação. Volto a dizer, o problema é quando nós recebemos esse conselho, essa orientação e não colocamos em prática. Então, quero extrair aqui algumas verdades à luz desse texto, irmãos e irmãs. A realidade hoje nossa é que é difícil também encontrarmos pessoas sábias. Jetro era um homem sábio, mais velho que Moisés, era o sogro de Moisés. Muitas vezes nós encontramos sabedoria em pessoas mais velhas que nós, mas não é uma regra. Existem pessoas que são mais velhas que você e eu de idade, falando, mas não amadureceram, são ainda como crianças, infantis, porque não cresceram, não amadureceram, não têm sabedoria. Não é regra, porque existem jovens, pessoas ainda em crescimento, que têm uma sabedoria imensa, e isso nós vemos na palavra de Deus também. Ao mesmo tempo que é difícil encontrarmos pessoas sábias, ainda existem estas pessoas. Deus nos presenteia com cada uma delas. Então é importante nós tomarmos posse de tudo isso e vivermos isso, buscarmos ajuda quando nós necessitarmos. Então, volto a dizer, é difícil encontrarmos pessoas sábias nos dias de hoje, com a qual nós podemos confiar. Mas ainda assim, existem estas pessoas e com certeza Deus irá colocar no seu caminho, no meu caminho, para poder ser bênção na nossa vida, e foi assim na vida de Moisés. Então, primeira verdade que eu quero aqui trazer para nós, irmãos e irmãs, à luz desse texto, que havia uma multidão ali de pessoas para que Moisés tomasse conta, para que Moisés orientasse. E Moisés estava ali centralizando tudo nele. Moisés era centralizador, então o seu sogro diz: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Então, em outras palavras aqui, Moisés, pare de centralizar tudo para você e achar que todas as respostas estão em você. Pregue a palavra, oriente o povo a ler a palavra, é isso que nós devemos fazer também, irmãos e irmãs. Triste realidade quando nós não encontramos líderes, pastores, homens e mulheres de Deus que centralizam nele as respostas, fazem o povo ficar dependente. Claro que não podemos transferir nenhuma responsabilidade, porque muitas vezes também o povo não lê a palavra, não busca ter uma vida de intimidade e oração, a qual Deus já revelou por meio de Cristo Jesus, e fica dependente de outras pessoas. Então tenha a sua experiência, e se você é líder, você que nos assiste, pastor, alguém influente sobre outras pessoas, pare de centralizar para você, oriente o povo na palavra de Deus. Era isso que Moisés estava fazendo. Imagine, queridos, atender toda aquela multidão. Diz o texto que o povo chegava de manhã, ficava até o atardecer e ainda assim não tinha atendido todo mundo. Misericórdia, então nós não podemos ser centralizadores. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Família, você que é esposa, mãe, tem filhos, peça ajuda do seu marido. Você que é marido, ajude a sua esposa. E você também que é marido, empresário, tem uma série de afazeres, aprenda a tirar a sua pessoa do centro. Aprenda a formar novas pessoas, a treinar, tire, não fique sendo um centralizador. Não pense você, e eu também não posso pensar assim, que aquilo só vai ficar bom se você o fizer.
Não, saiba entender isso, saiba entender essa realidade. Então essa é uma primeira verdade. Segunda verdade, queridos irmãos e irmãs, Moisés ficaria esgotado, insatisfeito, não daria conta, pensaria em abandonar, desistir. Essa é a realidade da nossa vida muitas vezes. Pensamos também em desistir, estamos estafados, exauridos, porque estamos centralizando em nós tantas coisas a qual nós podemos delegar. E não perca, não tire de foco a sua responsabilidade, porque Jetro orientou a Moisés dizendo, mas as causas mais sérias, mais graves, que precisam ali de uma reflexão maior, de uma sabedoria melhor, vai chegar até você. Então não é nos eximir de qualquer responsabilidade. Eu deleguei, vai lá e faz. Não, não é isso que o texto está nos dizendo. Mas ao mesmo tempo, aquelas tarefas mais simples, mais fáceis, eu posso treinar, posso formar, posso delegar, a fim de que eu também tenha um tempo de qualidade e não fique estafado, exaurido. Há uma outra verdade para nós. O povo também ficaria insatisfeito. Se Moisés não tivesse escutado o conselho de seu sogro, o povo também estaria revoltado, porque Moisés não teria condições de dar conta de todo aquele povo, de todas aquelas pessoas. E muitas vezes nós erramos assim também, irmãos e irmãs. Queremos dar conta de tudo e não fazemos nada. E quem está à nossa volta, às vezes filhos, marido, esposa, amigos, o relacionamento no trabalho. Trabalho é muito importante também, esse texto se aplica ao trabalho. Porque no trabalho nós temos uma dificuldade, no mundo corporativo, nós ficamos às vezes receosos, com medo de alguém tomar a nossa função, de alguém fazer aquilo que nós estamos fazendo, quem sabe ficarmos desempregados e vamos acumulando e não ensinamos, não formamos outras pessoas a fim de que nós possamos crescer, quem sabe para uma outra função, quem sabe para um outro cargo, uma nova modalidade, enfim, porque nós vamos nos esgotando, nos enchendo, e quando vê, ficamos estressados, pilhados, e as pessoas à nossa volta, o ambiente de trabalho, você sabe muito bem o que eu estou falando, é complicado. Às vezes seremos grossos com as pessoas, mal educados, não trataremos à medida que elas merecem. Então, esse é o ser humano, essa é a complexidade do ser humano. Então, eu quero encerrar com você. Aprenda a ouvir. Leia esse texto, releia e veja que Moisés não apenas ouviu, mas colocou em prática o conselho do seu sogro. Qual conselho e orientação você tem recebido? De pessoas próximas a você, pessoas que te amam, que querem o seu bem. Você tem colocado em prática? Pergunto, o que está faltando? Sabe que se é um bom conselho, vem de alguém sábio, com certeza vai edificar a sua vida. Então viva, aplique a palavra de Deus em nome de Jesus. Obrigado por você que caminhou até aqui. Queremos orar, encerrando esta mensagem. Feche os seus olhos onde você estiver. Senhor, muito obrigado por mais mais esta mensagem, essa breve reflexão no livro de Êxodo. Nos ajuda a aprendermos a ouvir. Queremos ser praticantes da Tua palavra, não apenas ouvintes. Obrigado por todas as pessoas que o Senhor coloca à nossa volta para serem usadas por Deus, nos aconselharem, nos trazerem algo que nós não conseguimos enxergar. E este irmão, essa irmã que nos acompanha, que possa viver assim também. E se existe algo em sua vida, em minha vida também, me coloco nessa oração, a qual eu preciso aprender a ouvir. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus, e que Deus continue nos abençoando. Amém e amém.